Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 13, no versículo 1. Nós faremos a leitura deste salmo nesta noite. Salmos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Você que está na transmissão, você deve perceber que vai aparecer para você daqui a pouco, se ainda não está aparecendo. E diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor? Olha o questionamento, e o autor aqui da mensagem é Davi. E ele está dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e me responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Versículo 6, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse trecho que nós lemos nessa noite. Uma oração, um clamor de Davi, ó Deus, no momento de aflição, no momento de inquietação, de impaciência. E às vezes, ó Deus, nós estamos assim, em condição como essa, pedindo, Deus, uma mudança de cenário, uma mudança de atitude. E o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa salvação, ó Deus. E que nessa noite, Deus, nós possamos alinhar o nosso coração com a tua vontade, Deus. Derrama sobre nós o teu querer, ó Deus, e faça a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado, em nome de Jesus, e sustenta as nossas vidas. Amém. Queridos, Davi escreve esse salmo em um período de muita pressão. Eu não sei que tipo de pressão a gente vai ver aqui para frente, que a Bíblia não relata, mas entenda bem que este não é um salmo de uma vitória imediata. É um salmo de espera, é um salmo de clamor, mas também um salmo de confiança. Ele começa apresentando a Deus a sua dor, a sua tribulação, e termina com uma confiança na fidelidade e na bondade de Deus. Esse texto mostra o caminho de alguém que ama a Deus, mas está atravessando um momento em que Deus parece silencioso. Existem fases da nossa vida que tudo parece estar travado, que tudo parece estar caminhando para outra direção, que tudo parece não estar dando certo. A gente ora e não ouve resposta. A gente trabalha e não vê resultado. A gente se dedica e não vê reconhecimento. Olha, isso desgasta, isso cansa. E até pergunta, né, como nasceu aqui no coração de Davi. Pergunta ao Senhor: até quando? E eu estava vendo esta pergunta, né, e sobre esta pergunta que ele faz de forma, talvez assim, muito sincera e honesta diante de Deus. E é uma pergunta que atravessa gerações. Por exemplo, há 200 anos atrás, alguém deve ter perguntado para o Senhor Deus, dizendo para ele: Senhor, até quando nós vamos passar por isso? Senhor, até quando nós vamos viver isso? Talvez em um cenário e circunstância diferente, mas a pergunta é a mesma. Quando enfrentamos uma enfermidade, nós perguntamos a Deus: Senhor, até quando ficarei sentindo essas dores? Senhor, até quando passarei por este vale? Senhor, até quando os meus dias serão desta forma? Às vezes, quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira, um aperto financeiro, e a gente fala assim: Senhor, até quando eu vou continuar nessa luta? Senhor, até quando as portas vão parecer fechadas para mim? Senhor, até quando eu vou viver este cenário? Quando será o dia da mudança? Senhor, quando será o dia da vitória na minha vida? Talvez até a gente pensando no futuro, não por circunstâncias, mas pensando: Senhor, até quando eu vou viver uma situação quando essa?
Até quando serão os meus dias para o futuro? O que vai acontecer, ó Deus, diante de alguma incerteza? Ou seja, muitas são as dificuldades que nós enfrentamos, e a pergunta é a mesma: Senhor, até quando isso vai perdurar na minha vida? Isso vai acontecer? Às vezes, quando nós sofremos algumas, vamos dizer assim, alguns abandonos, algumas decepções, e a gente pergunta assim: Senhor, até quando vão aparecer pessoas assim na minha vida, tentando abalar a minha fé, tentando abalar a minha confiança em Ti? Eu citei algumas situações aqui, como enfermidade, trabalho, fonte de renda financeira, até mesmo o futuro, mas a Bíblia aqui ela não retrata exatamente qual era a aflição que Davi estava passando naquele momento. Ela não estava dizendo o que estava acontecendo. O texto não é claro sobre o problema que Davi estava enfrentando, mas o texto é claro quando ele mostra que Deus é o socorro, que ele espera de Deus uma resposta. Eu digo para você nessa noite, eu não sei qual é a aflição da sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, algo que está nascendo, essa pergunta, gerando essa pergunta no seu coração: Senhor, até quando? Mas eu digo para você, existe um tempo de Deus na sua vida, existe um tempo e um propósito para acontecer algo na sua vida, e eu creio que esse propósito não é de morte, eu creio que esse propósito de Deus não é de destruição, porque Deus conhece a sua limitação, Deus sabe das suas dificuldades, e eu tenho certeza que aquilo que Ele permite acontecer na sua vida, você sairá mais forte, você sairá mais convicto e confiante nesse Deus que você serve. Então pega essa sua dor e olha, passa comigo aqui nesses versículos e vamos ver como Davi estava enfrentando situação como essa. Talvez alguém pense assim: poxa, mas Davi era um rei, Davi era uma autoridade, Davi não era a mesma realidade que eu estou vivendo. Davi, ele vivia num palácio, Davi, ele vivia em condições de luxo e de riqueza. Queridos, independente da relação social aqui, econômica, Davi era um homem como eu, Davi era um ser humano, e eu posso dizer assim dessa maneira, porque essa mensagem não se aplica apenas para homens, mas essa mensagem também se aplica na vida de uma mulher, dona de casa, essa mensagem também se aplica na vida de um jovem adolescente, que fica pensando no seu futuro e sabe assim: poxa, eu não sei, até quando eu vou continuar nessa caminhada sem saber do meu futuro, até quando eu vou viver a minha vida sem saber qual direção que eu vou tomar. Ou seja, isso se aplica a todas as idades, isso se aplica aos homens, mulheres, crianças, jovens e até mesmo as pessoas mais adultas, vamos dizer assim, os idosos em si. Muitas são as aflições do justo, eu falei isso recentemente, mas de todos o Senhor o livra. Ou seja, muitas são as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós temos um Deus que nós podemos todas as coisas e esperamos a resposta deste Deus. Deus não se assusta com a sua pergunta. O que acontece? Deus não é uma pessoa que se surpreende com o que vai acontecer. A Bíblia nos mostra e nos ensina que Deus tem o conhecimento de todas as coisas, aonde Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então esse momento que você está passando hoje, permissão de Deus, Ele já conhecia muito antes da sua existência, muito antes da nossa existência, Ele já sabia deste culto que seria realizado hoje online. E eu digo para você, eu nem sabia como esse culto seria feito. Eu nem sabia como esse culto seria realizado. Eu tinha uma expectativa, mas no decorrer dos dias, a minha expectativa foi mudando e as coisas foram se formando de uma forma, se construindo de uma forma diferente do que eu imaginava inicialmente. Mas nós chegamos até aqui e vamos caminhando nesse processo, neste encontro. Confesso para os irmãos que eu estava vindo para cá, e no decorrer da tarde, uma aflição muito grande estava tomando conta do meu coração. Olha, eu estava inquieto, a minha alma estava perturbada, um incômodo dentro de mim, e eu pensando assim: meu Deus, olha, hoje é dia de culto, hoje é o dia de eu estar lá na igreja, e eu estou aqui incomodado com algo que eu não sei explicar. Eu não sei se você passa por isso, mas eu estou falando para você que eu passei por isso, e eu passo por isso algumas vezes,
quando eu vou me dirigir à casa de Deus, tamanha é a aflição da minha alma, tamanha angústia e talvez até incerteza de como vai ser, que eu fico incomodado, porque eu fico assim, meu Deus, até quando eu vou ficar sentindo isso? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Deveria ser um momento tranquilo, né? Deveria ser uma circunstância assim suave e tranquila, porque eu estou indo para a casa de Deus, então eu deveria estar com paz e alegria, não é verdade? Mas às vezes não é assim, irmãos. Às vezes nós estamos se dirigindo a um propósito de cultuar a Deus, mas a nossa alma começa a entrar em aflição, por uma situação que às vezes eu nem conheço, é uma situação inexplicável. Não sei se você passa por isso, mas eu digo para você, todas as vezes que eu passei por isso, eu saí da presença de Deus alegre, eu saí da presença confiante, eu entrei de uma forma e de outra forma eu saí, e eu creio que Deus age assim da mesma forma na sua vida. Por isso eu digo para você, não permita que nada trave a sua vida, não permita que nada paralise, né, a sua vida espiritual, porque muitas das vezes, às vezes nós somos limitados na nossa vida física, por alguma limitação física, condicional, ou até mesmo por uma questão, sei lá, emocional. Mas eu digo para você que a sua fé, ela vai além das suas condições, sejam físicas ou emocionais. A sua fé não tem barreiras. Pode levantar todas as coisas contra você, mas Deus continua ouvindo a sua oração. Essa expressão até quando? É uma expressão interrogativa, é um questionamento que está justamente falando sobre duração, sobre o limite de tempo e a persistência de uma situação. Quando nós dizemos assim, até quando, nós estamos manifestando esta dúvida, esta pergunta, essa incerteza, que está relacionada a um determinado tempo para acontecer. E essa pergunta, ela pode iniciar a partir de uma impaciência, ela pode iniciar a partir de uma frustração, ela pode iniciar a partir de um medo de ser esquecido, isso também pode acontecer, ou, principal, um apelo por mudanças. Eu não sei qual é a condição na sua vida, se é impaciência, se é a frustração, se é o medo de ser esquecido, ou é por um apelo por mudanças. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está ouvindo a sua voz e Deus está ouvindo a sua oração. Oração não é em vão, irmãos. Oração, um clamor sincero, não é em vão e não fica esquecido aos olhos e ouvidos do Senhor. Ela é muito utilizada, essa expressão até quando, é muito utilizada para cobrar o fim de um problema, para cobrar, né, o fim de uma injustiça, um fim de um sofrimento. Por exemplo, alguém que está aguardando na justiça a resposta, um parecer, e fica assim, Senhor, até quando, né, essa sentença não vai sair? Senhor, até quando eu vou continuar lutando por aquilo que é meu por direito, né, porque foi tirado de mim? Quando que a justiça será feita? E olha que nós vivemos num tempo assim, onde nós estamos buscando, né, justiça para muitas coisas nesta terra. E até a nossa comunidade em si tem falado também sobre isso, sobre justiça, sobre injustiças que vão acontecendo. Davi não escondeu a sua angústia de Deus. Davi não se escondeu de Deus, Davi não se afastou de Deus. Pelo contrário, ele falou diretamente com Deus. No dia da adversidade, ele buscou a Deus. Irmãos, eu vejo Davi, né, a Bíblia retrata Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas eu vejo Davi como aquela pessoa que está alegre e fala com Deus, está triste e fala com Deus, está passando por uma luta e busca a Deus. Eu vejo Davi como aquela pessoa insistente, que todas as coisas entrega o caminho nas mãos de Deus, entrega os seus pensamentos, os seus planos, as suas lutas nas mãos de Deus. Esse relacionamento que para Deus não é chato. Já viu aquela pessoa que às vezes te incomoda quando manda uma mensagem, né, insistentemente, e aí você fica incomodado com aquela pessoa, né, seja amigo, seja vizinho, seja algum, né, um parente, seja um cunhado, pode ser até um cunhado, seja uma sogra, algo assim do tipo, mas aquela pessoa que com insistência te procura.
Deus não é esse tipo de pessoa que fica impaciente quando um filho seu, uma filha sua procura Ele. Pelo contrário, Deus, Ele é aquele que acolhe, é aquele que se aproxima aquela pessoa e que se agrada. A todo momento você vai enxergar na palavra de Deus sobre essa procura, sobre essa busca, né? Buscar ao Senhor. Irmãos, essa expressão de buscar ao Senhor é algo que está latente na palavra de Deus. É um ensinamento que deveria ser praticado por todas as pessoas, né? Que é essa procura incessante por Deus, pela voz de Deus, essa confiança em Deus. E olha que Davi, nesse momento de aflição, nessa angústia, né? Davi, ele não se afastou de Deus. Isso eu digo para você porque tem muitas pessoas que acabam se afastando de Deus, acabam se distanciando de Deus quando estão passando por alguma aflição, por estão passando por algum problema, elas se afastam de Deus, e ao invés, né, deveriam no contrário, fazer o seguinte, se aproximar de Deus ainda mais. Então eu digo para você, o caminho para você sair de qualquer situação na sua vida é se aproximar mais de Deus, e não de se afastar dele. Davi não se afastou do Senhor, pelo contrário, ele levou a sua dor para Deus. Então, muita gente acaba se calando diante de Deus, quando está confusa, quando está passando por alguma situação na sua vida. Mas a fé, irmãos, ela vai nos condicionar, ela vai nos levar para mais perto de Deus. A tua fé, ela tem que te levar para mais perto de Deus e não para mais longe de Deus. A tua fé, ela vai te aproximar de Cristo, e você pode observar isso em vários exemplos através de Jesus. No Novo Testamento nós observamos aquela mulher do fluxo de sangue. Gosto muito dessa passagem, que ela vai de encontro a Jesus. Isso é fé, irmãos. Isso é confiança de que há uma mudança quando Jesus está presente. E olha, eu digo para você, Jesus está presente na sua casa hoje através dessa transmissão. Jesus está agora presente na sua vida, porque a Bíblia nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, você vai lembrar dessa passagem, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. E eu digo para você que você está conectado aqui, e nós estamos conectados nesta quantidade, e eu digo até mais, hoje nós estamos até um pouco mais desses 2 ou 3, quem sabe amanhã a gente consegue até um número maior, mas hoje nesse tempo, Jesus já está presente na sua casa, e esse Jesus que está presente na sua casa, é aquele que operava milagres há 2000 anos atrás, e continua operando hoje, milagres. Então que em nome de Jesus, hoje você se sinta aí cuidado e abençoado por esse Jesus que estamos falando aqui nesta noite. Então não se cale diante de um problema, pelo contrário, apresente o seu problema para Deus. Existem muitas pessoas que saem falando dos seus problemas para todas as outras pessoas. Está na fila do mercado, vai falar, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando uma situação, até com pessoas desconhecidas. Está na fila do pão, está falando com pessoas também sobre os seus problemas, sobre as suas adversidades. Você não precisa nem perguntar, a pessoa já vai falar várias situações da vida dela. Mas eu digo para você, fale e gaste um tempo com este Deus, e Ele vai responder a sua oração. Entenda bem, fé não é ausência de perguntas. Na verdade, fé é saber para quem você vai levar as perguntas em busca de direção. Quando você está com dúvida, você pergunta para alguém, né? E geralmente você pergunta para uma pessoa que você acredita que ela tem a resposta para a sua vida. Você acredita que ela vai conseguir te dar uma direção, né? Uma boa orientação. A Bíblia vai nos ensinar que na multidão de conselhos existe sabedoria. Ou seja, você começa a receber, né, insights ali de informações, de conselhos, e você vai percebendo, poxa, esse aqui é mais interessante, esse aqui não é tão bom. É por isso que a gente não tem que caminhar sozinho, por isso que não é bom a gente caminhar sozinho, porque quando nós caminhamos com os nossos próprios entendimentos e pensamentos, nós corremos muito risco de errar nas nossas decisões,
de enfrentar alguns desafios e surpresas que não estávamos planejando, não estávamos preparados. Então, por isso que a Bíblia recomenda que precisa ter aconselhamento, para que sejamos mais assertivos do que, né, o contrário. Como eu disse, né, a transmissão, esse culto aqui online, ele estava para acontecer de uma forma, mas aí eu fui pensando em alguns desafios que eu teria em termos de transmissão, estabilidade de rede, e aí não ficaria legal. Falei, não, dentro da igreja é o melhor ambiente para isso acontecer. E o bom é quando a gente consegue, né, evoluir em atividades assim. Isso é bacana, né? Isso é que é bom da igreja, a participação da igreja em contribuir com sugestões. Mas sabe aquela sugestão que é meio vazia? Tem uma ideia, mas não dá muito fundamento? Essa não é legal, não. Bacana são ideias que vêm com um contexto, que vêm ali com uma aplicação. E uma das atividades, e é o que eu gosto muito de fazer, quando eu penso em atividades para a igreja, eu penso assim, como essa atividade vai conectar a vida de outra pessoa? Como essa atividade vai alcançar a vida de outras pessoas? Por exemplo, a transmissão online foi uma coisa que trouxemos aqui para a igreja com o propósito de alcançar pessoas que não fazem parte da igreja. Pessoas que não conhecem ainda a igreja, teriam a oportunidade de conhecer a igreja já à distância. Até mesmo pessoas que gostam da igreja, né? Participaram por um momento aqui, mas diante de um desafio geométrico, né? Por mudança e tudo mais, de ambiente, elas perderam esse contato, aproximação com aqui a casa de Deus, nesse endereço. E aí uma facilidade que elas têm de acompanhar ainda a sua querida igreja é pela transmissão. Então esse é um investimento que nós fazemos, para alcançar vidas. E olha, eu digo para você, quantos conselhos eu recebi para não ter a transmissão. Quantos conselhos eu recebi dizendo assim, mas isso é um desperdício de recurso, isso é um desperdício de dinheiro. E eu fui ouvindo todas as sugestões, né, todas as contribuições, e tomei uma decisão pensando assim, não, Deus, a nossa missão é conectar pessoas a Cristo, é conectar e levar a Tua palavra em todas as pessoas de todas as possibilidades. Nossa missão é essa. Então, a transmissão vai ser um desses canais. E eu agradeci, né, todas as sugestões, né, e comentários a respeito disso, mas eu sempre me preservei nesse sentido, de manter essa visão de alcançar vidas. Por isso que eu preciso muitas das vezes do apoio da própria igreja, né? As pessoas que estão aqui com a gente, né, nos cultos, que são membros deste lugar. Eu preciso da sua contribuição quando você compartilha essa transmissão com outras pessoas. Quando você compartilha uma mensagem, quando você compartilha uma postagem, isso é muito bom. E olha, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, a sua fidelidade em relação a isso. Voltando aqui ao tema da nossa mensagem, voltando a essa questão de dúvidas e incertezas, de questionamentos em relação a Deus, eu pergunto para você nessa noite, você tem fugido de Deus quando não entende o que está acontecendo na sua vida? A gente hoje tem um cenário, por exemplo, de depressão. Depressão muitas das vezes é uma situação emocional onde a pessoa não tem forças, né, para fazer nada na sua vida. Entenda bem, depressão é isso, né? A pessoa fica ali naquela condição. E é claro, algumas vezes ela tenta até se reerguer, se levantar, ela tenta retomar a vida, mas algo emocional acaba prendendo ela. É como se fosse uma outra pessoa. E muitas das vezes ela pode ter um lapso ali de voltar à sua realidade, como a maior parte do tempo ela pode passar ali deprimida, triste, né, angustiada por alguma situação. E hoje nós temos alguns tratamentos médicos justamente para auxiliar, né, nesse vale, nessa luta aí que muitas pessoas acabam enfrentando. Já passei por isso também, irmãos. Então, olha, eu sei como é que é esse desafio. É você querer fazer coisas, querer voltar a ser quem você era, mas ter algumas limitações.
E eu creio que como eu passei e venci em Cristo Jesus essa atividade, eu declaro para a sua vida a vitória em Cristo Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Não desista por causa disso, pelo contrário, acredite, Deus é o caminho, Jesus é o caminho e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então você tem fugido de Deus quando não entende o que está acontecendo? E essa fuga, irmãos, não é por depressão, essa fuga não é por questões emocionais, essa fuga é porque você desistiu, é porque você não está percebendo, né? Está te faltando direção e alinhamento para essa questão. E aí eu digo para você que em Deus você pode encontrar essa direção na sua vida. Talvez você tenha perdido o propósito. Talvez dentro de um relacionamento conjugal você tenha perdido o propósito desta união. Talvez você tenha perdido o propósito dentro da sua família. Talvez no seu ambiente de trabalho você tenha perdido a alegria de trabalhar, porque você perdeu o propósito do que você está fazendo ali naquele lugar, do que você está contribuindo naquele lugar. E assim também nós perdemos o propósito, né, de estar na casa de Deus, quando esquecemos ou não percebemos por que nós estamos aqui neste lugar. Mas eu creio que Deus vai restituir a alegria e o propósito na sua vida. Eu acredito que Deus vai fortalecer o seu coração. E guarda bem na sua alma essas palavras: fé não é a ausência de perguntas. Na verdade, fé é saber para quem você vai levar as perguntas em busca de direção e alinhamento espiritual. Isso é fé. Segundo ponto que eu queria falar com você: o silêncio de Deus não é a ausência dele. O silêncio, apesar de Deus não responder imediatamente a sua oração, o seu clamor, não significa que Ele está ausente na sua vida. Você pode observar comigo, nesses versículos 1 e 2, quantas vezes Davi apresentou ao Senhor: até quando? Olha aqui, eu vou até voltar aqui no versículo para a gente perceber. Olha como é que ele vem apresentando. No versículo 1 ele vem dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Falando para Deus, a ação de Deus. No versículo 2 ele vem dizendo: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Olha o estágio que ele estava aqui enfrentando, não só pela falta de resposta de Deus imediata, talvez por uma experiência que ele tenha tido no passado diferente, mas ele está dizendo agora que a alma dele está aflita, com uma tristeza dentro dele, no coração. E aí ele vem dizendo: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Porque muitas das vezes a gente passa por algumas aflições e a gente percebe que algumas pessoas lutam, né, contra a gente. A gente sabe que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas algumas pessoas acabam sendo instrumentos para tirar a nossa paz, para roubar a nossa fé, para roubar essa segurança e confiança que nós temos no Senhor. E ele está dizendo assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Irmãos, essa é uma luta, uma inquietação que toda pessoa vive, independente de ser crente ou não. Todos nós enfrentamos um desafio dentro da nossa alma, que são dúvidas, são inseguranças, incertezas, situações que tentam mesmo desestabilizar. Acho que a palavra melhor, que mais se qualifica é essa: tentando desestabilizar a nossa estrutura emocional. E Davi estava lutando contra as suas emoções também, enfrentando esse tipo de desafio. O texto não mostra claramente qual foi o problema de Davi, mas mostra sim que ele estava enfrentando um desafio que consumia todo o seu ser. E Davi estava buscando uma mudança. Davi estava buscando um fim, né, para aquele tempo que ele estava vivendo. E o silêncio de Deus não é a ausência do cuidado de Deus, mas um agir mais profundo dentro de nós. Talvez Deus não esteja querendo mudar primeiro a parte de fora, externa,
mas talvez Deus esteja fazendo agora uma mudança dentro da gente. E eu botei alguns pontos aqui que muitas das vezes Deus começa a trabalhar na nossa vida. Deus começa a trabalhar, por exemplo, dentro de nós, no nosso caráter. Deus começa a trabalhar dentro de nós nas nossas prioridades. Quantas pessoas hoje estão enfrentando um desafio como esse de prioridades? Quantas pessoas estão agora sendo trabalhadas por Deus por causa de identidade? Irmãos, olha, uma coisa que é bem interessante é essa parte de identidade, prioridade e caráter. As três coisas fazem parte da formação de todo ser humano. Bom, dizem até que no início, na juventude, né, quando criança, a pessoa começa a ter essa formação. Mas você já deve ter visto pessoas, por exemplo, que perdem a sua identidade. Pessoas que diante de alguns desafios, algumas lutas, elas mudam, né, em várias coisas, mudam prioridades, mudam identidade, tudo em busca de uma determinada direção. E olha, uma das preocupações que eu tenho, né, como cristão, principalmente, segunda, como pastor, é não perder a minha identidade por nenhum motivo. Não perder a minha identidade por seguidores, não perder a minha identidade, seja por falta de apoio ou por ter excesso de apoio, seja pela ausência de recursos ou pelo excesso de recursos. Eu não quero perder a minha identidade em Cristo Jesus, eu quero, pelo contrário, ser a obra-prima que Deus criou. Eu quero ser o propósito que Deus estabeleceu no meu tempo. Eu não quero ter que mudar o meu jeito de me vestir, eu não quero mudar a minha maneira de ser por causa de alguma coisa externa, mas eu quero mudar sim, algo que precisa ser mudado para que eu consiga me aproximar mais de Deus, para que eu consiga me alinhar mais com Deus, para que eu consiga estar mais próximo de Deus. Isso sim, eu acho que é uma mudança importante. Mas eu digo para você, não deixe as suas prioridades, não mude, né, a sua identidade por causa das coisas deste mundo, mas permita que Deus faça na sua vida uma obra, e tenha certeza que você vai sair mais forte e mais fortalecido, vamos colocar dessa maneira, mais fortalecido dessa caminhada. Terceiro e último ponto que eu queria falar com você é sobre a virada. Como ela começa, né? A gente consegue enxergar aqui, por exemplo, no versículo 5. Vamos ver aqui no versículo 5. Água. Pausa para a água. Versículo 5. Nós lemos esses 4 versículos e nós não observamos nenhuma resposta de Deus, nenhuma direção de Deus, não observamos nada. Mas nós observamos sim uma mudança dentro do autor desse texto, que foi Davi. Davi começou de uma maneira, mas ele terminou de uma forma totalmente diferente, aonde ele diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Olha, ele querendo mudanças, ele querendo o final dos tempos, ele querendo que as coisas acontecessem à sua volta, mas ele diz assim: quanto a mim, confio na tua graça. Que você possa declarar isso, nessa noite. Senhor, eu confio na tua graça, por mais que os meus olhos queiram ver algo mudando agora, nesse momento, por impaciência, por inquietação, Senhor, eu confio no teu cuidado, no teu agir na minha vida, e eu sei, ó Deus, o que está acontecendo hoje é para fortalecer a minha vida, pois o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que é e enquanto eu estiver enfrentando este desafio, o Senhor estará sustentando a minha vida. Para Davi, irmãos, nós observamos que nada mudou na sua trajetória ali, na sua parte externa, mas algo mudou dentro de Davi. A princípio começou com uma inquietação, mas terminou com uma confiança na fidelidade de Deus. A princípio o cenário começou com uma dúvida, com uma incerteza, com uma mudança apressada de situação, mas terminou sim confiando e declarando quem é esse Deus. Isso é muito bom, porque às vezes
a primeira mudança não vai começar no seu ambiente, fora de você, mas vai começar dentro de você. E é bom quando a gente lembra daquele versículo que fala para a gente: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, traga à memória aquilo que te dá esperança. E eu digo para você, trazer à memória é você lembrar o que Deus já fez na sua vida. Pensa comigo, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida até hoje. Talvez você não esteja no melhor dos mundos, talvez você não esteja ainda naquele ambiente familiar que você tanto almeja, sabe? Talvez você não esteja ainda com aquela oportunidade de emprego que você sonha há muito tempo. Talvez você não esteja vivendo ainda, uma situação que você sonhou alguns anos atrás. Talvez você esteja enfrentando um cenário como esse, mas creia no seguinte: confia no teu Deus e traga à memória aquilo que Ele já fez por você. Quantos livramentos Deus já fez? Irmãos, eu poderia falar muitas coisas aqui que Deus tem feito, na minha vida, neste tempo, o que Deus tem me sustentado até aqui, as portas que Deus tem aberto, olha, são muito maiores, a bênção de Deus são muito maiores do que as lutas e provações que eu passo. Então eu não posso permitir que uma coisa apenas me tire a alegria, me tire a motivação, me desalinhe com a vontade de Deus, por causa de uma situação ou duas situações, diante de tudo que eu já vivi diante do Senhor, nesses 42 anos de vida. E olha que eu estou falando de muito tempo, hein? Caramba, eu agradeço muito a Deus, porque Ele me sustentou quando eu não tinha mais sustento, Ele me abençoou quando eu não esperava mais bênção. Eu tinha tantas coisas assim, que expectativas, e olha, eu louvo a Deus porque Ele tem direcionado a minha vida até hoje, e eu creio que Ele fez a mesma coisa contigo. Então eu quero que você traga memória, faz um exercício agora comigo, traga memória aquilo que Ele fez na sua vida, a provisão que Ele abriu na sua vida, que Ele derramou sobre a sua vida, portas que Deus abriu na sua vida, quando você não esperava mais, Ele veio com um milagrezinho acontecendo na sua vida, com algo tremendo assim, e você olha, poxa Deus, obrigado, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu agir. Isso é muito bom da gente ter esse exercício de agradecer a Deus. A gente começa mesmo pedindo, é normal da nossa natureza, mas a gente confia por aquilo que Ele já mostrou, que Ele é na nossa vida, por quem Ele é na nossa vida. Então confia nesse Deus e permaneça até o fim. Talvez uma situação familiar que você está enfrentando não mudou ainda, talvez a porta de emprego que você tanto almeja não aconteceu ainda, ou quem sabe um diagnóstico que você recebeu, ainda não mudou. Mas entenda bem, o seu posicionamento diante de Deus e dessas situações pode mudar hoje. Por mais que o ambiente não mudou, a mudança pode começar dentro de você, e você dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu acredito na Tua fidelidade, na Tua bondade. E quanto a mim, Deus, a Tua graça é o que me basta. Enquanto a mim, Senhor, confio na Tua graça, como está dizendo ali no versículo 5. Senhor, quanto a mim, eu confio no Senhor e na Sua bondade. E acredite que isso já é bastante coisa. A transformação de Deus começa dentro de você antes de aparecer ao seu redor. E Deus já vai curando, Deus já vai transformando a sua vida em nome de Jesus. Deus é um Deus fiel, irmãos. Fiel, misericordioso, justo. A gente tem visto e estudado sobre essas manifestações de Deus. E Deus continua sendo o mesmo. O que muitas das vezes acontece é a mudança que nós enfrentamos quando passamos por algum desafio. Mas eu quero lembrar a você nessa noite, que você traga à memória quem esse Deus é na sua vida e a experiência que você já teve com esse Deus. Não abandone isso por nada neste mundo. Não abandone por nenhuma situação em nome de Jesus. E o que esse texto, irmãos, ele muda aqui para a gente, o que ele ensina aqui para a gente? Primeiro, para a gente parar de agir pelas nossas emoções. Não podemos ser governados
pelas nossas emoções. Por exemplo, se eu fosse governado pela minha emoção, eu não estaria aqui hoje, porque a inquietação foi muito grande, mas eu falei, não, eu vou vencer esse desafio. E é bem interessante, primeiro você dá um passo, né? Primeiro você vai fazendo e a cada vez que a luta vai intensificando, você vai confiando nesse Deus. Então, pare de agir pelas suas emoções, seja medo, seja insegurança, seja raiva. Já viu aquelas pessoas que são movidas por instintos assim? Instintos mais primitivos do ser humano. Mas eu digo para você, seja racional, pense. Segundo ponto que eu digo para você, seja espiritual, haja pela fé. E a fé você sabe que é a certeza das coisas que você não vê, mas que você espera em Cristo Jesus. Então creia, e creia confiando mesmo que o Senhor fará na sua vida, que Ele responderá a sua oração, e que nada vai parar você. Não são lutas, não são provações, não são dificuldades que vão parar você nessa caminhada espiritual. Você pode dizer um amém aí aonde você está? Obrigado, ainda tem umas pessoas aqui que ainda disseram amém, que olha que bonito, é bom demais, né? Que Deus abençoe a tua fidelidade e a tua confiança. Segundo ponto que eu queria falar para você, mantenha a sua integridade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplausos, mesmo sem ser aclamado, é você e Deus. Faça a sua parte com Deus, isso é o que importa. Tu vê, a gente estava aqui no mutirão, né? E aí começou o mutirão de 1, depois passou o mutirão de 2, o mutirão de 3, e aí foi juntando mais pessoas. Mas se, por exemplo, fosse uma só pessoa fazendo, a identidade seria a mesma, a integridade seria a mesma. Às vezes nós fazemos algumas coisas e não somos reconhecidos. Talvez você tenha feito isso. E olha, se você tiver com o coração dessa maneira, eu queria até que você me mandasse uma mensagem, porque eu tenho que te pedir desculpa em relação a isso. Caso você tenha feito alguma coisa e eu não tenha percebido, né, nessa caminhada aqui espiritual. Eu não vou justificar minha falha, né, em relação a isso. Mas eu digo isso, irmãos, porque você deve ter percebido nos últimos semanas, nos últimos meses, que eu tenho mandado mensagem, primeiro perguntando como você está. Eu tenho mandado mensagem, aí, você está bem com você? Eu não vi você no culto ontem, né? Algumas pessoas eu tenho perguntado nesse sentido. Algumas pessoas, por exemplo, eu tenho reconhecido a participação. Isso, irmãos, é cuidado. Isso é questão de se importar. E algumas pessoas, às vezes, não sabem administrar essa preocupação. E às vezes acham que é uma cobrança, mas não é cobrança, irmãos, porque eu não estou aqui para cobrar ninguém, não. Na verdade, eu estou aqui para dizer o seguinte para você: eu me importo com você. Por isso que eu gostaria até de pedir às pessoas que participam online da gente, na nossa transmissão, coloca lá o seu nome, coloca lá o seu pedido de oração, porque nós temos um formulário, por exemplo, de oração, que eu compartilhei há um tempo atrás, e orei todos os dias, 7 horas da manhã, pedindo a Deus, poxa Deus, abençoa a causa dessa pessoa aqui, abençoa Deus esta necessidade. E às vezes eu pergunto, e aí, como é que você está? Como é que você está diante desse desafio? Às vezes eu mando mensagem para algumas pessoas, né, faço ali o acompanhamento dessas situações. Isso, irmãos, porque eu me importo com você, eu quero saber como é que você está, eu quero saber como você está espiritualmente, se a palavra de Deus tem entrado no seu coração e tem gerado fé na sua vida. Poxa, isso para mim vai ser muito bom, saber que estamos dando frutos nesse sentido. Então, o terceiro ponto que eu queria falar para você aqui é sobre não transmitir desespero. Queridos, tem muitas pessoas, né, que passam por algumas aflições e não sabem controlar as suas emoções. Eu digo para você, não passe, né, esse desespero todo, mas passe a confiança que você tem em Deus, né, nas decisões que você tem aí no dia a dia. Pense nisso, né? Não mostre aos outros a sua ansiedade e aflição, pelo contrário, mostre a Deus, apresente ao Senhor ali as suas necessidades e aflições. Mas quando alguém vier perguntar algo para você, você diga assim: não, Deus está no controle da minha causa, Deus está no controle da minha vida, em algum momento, né, Ele vai agir e eu vou ter a resposta na minha vida. Então,
Não seja aquele crente que fica mostrando para os outros, né, as suas fraquezas. Pelo contrário, mostre para Deus a sua fraqueza e a sua necessidade. Se apresente diante de Deus, porque Ele não vai te julgar. Pelo contrário, Ele vai te amparar, Ele vai te acolher, Ele vai transformar o seu choro em alegria. Aleluia! Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Deus que eu confio, que eu acredito, e todos os dias, e está aqui no versículo, né? Versículo 6, é a parte final dessa passagem que nós lemos. E todos os dias cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Isso é bom demais. Irmãos, entenda bem, não é que eu estou rindo ou estou feliz porque eu não tenho problemas. E eu sei que você não está feliz porque você não tem problemas. Não é por isso. Eu sei que você tem problemas, mas você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. Você tem um Deus que você pode todas as coisas. Você não pode chegar para Deus e dizer assim: ah, Deus, o meu problema é muito grande. Não, isso seria até um insulto para Deus. Pelo contrário, você pode até dizer para Deus: Senhor, eu sei que o meu problema é grande, é o meu gigante, eu sei que ele é maior do que eu, mas ele não é maior do que o seu poder e autoridade. Olha, outras pessoas venceram situações semelhantes, eu vencerei também. Outras pessoas venceram acreditando no teu poder, e eu vencerei também. Independente de receber ou não, olha a lição desse salmo aqui, irmãos. Independente de receber, como nós vimos que Davi não recebeu, mas ele colocou aqui no versículo 6, independente do resultado, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ele decidiu cantar ao Senhor, ele decidiu louvar a Deus, ele decidiu confiar em Deus e compartilhar, porque canta isso, né, irmãos? Dizem que quem canta seus males espanta, né? Mas na verdade, quando você canta, você compartilha ali desta alegria. Hoje nós vemos aí grandes blocos, multidões de pessoas cantando e adorando, sabe, há uma festa cultural, há um ritual ali espiritual muito grande, pessoas extravasando ali, se excedendo neste tempo aí, cantando para coisas, e talvez amanhã estarão vazios. Talvez nessa trajetória desse tempo que nós estamos vendo hoje, que é um tempo de exageros, né? Você deve perceber isso, por exemplo. Existe um exagero muito grande, né? De vícios e tudo mais. E olha que interessante como as coisas acontecem. Pessoas vão passar por esses períodos de dias, se envolvendo em condições, indo ao limite, né? Das suas emoções, das suas condições físicas. E o último dia desse período de carnaval, nós vemos que é o de cinzas, não é verdade? Não estou certo? A gente tem aí a quarta-feira de cinzas. Você percebe que é o seguinte, existem muitas festas neste tempo, neste mundo, que vão consumir as nossas forças, vão drenar as nossas energias, vão nos levar a esgotamentos e a caminhos sem sentido nenhum, e no final nós estaremos assim, em cinzas. Irmãos, você pode observar que muitas das vezes cinza é ausência total de vida, ausência de energia, não tem mais nada. E a pessoa vai trabalhar a sua vida achando que aquele foi o melhor tempo da sua vida. Eu digo para você, o melhor tempo da sua vida é na presença desse Deus, que Ele não vai te consumir, Ele vai te renovar. Que quando você estiver cansado, Ele vai te fortalecer. Quando você estiver sem direção, Ele vai te guiar. E quando você estiver passando por algo que é maior do que você pode ter certeza que Ele vai te sustentar. É esse Deus que nós servimos, e eu quero abrir o seu coração para esse Deus. Eu quero abrir a sua mente para esse Deus, que nele você pode todas as coisas. Por isso, coloque diante de Deus as suas necessidades, mas no final das suas orações, apresente a Deus a sua confiança em nome de Jesus. Para a gente encerrar, talvez você esteja dizendo hoje: Senhor, até quando? E eu digo para você, hoje Deus está dizendo para você confiar nele enquanto Ele está trabalhando na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço por essa noite, por estarmos reunidos aqui
neste ambiente online, neste ambiente virtual. Mas te agradeço, ó Deus, pela tua presença neste lugar, através da tua palavra, que nos traz confiança, direção e nos traz, ó Deus, força. Pai, abençoa a cada lar aqui conectado nessa transmissão, aonde essa transmissão chegar, a este culto chegar, ó Deus, abençoa, Deus, estas vidas, em nome de Jesus. Fortalece, renova, levanta, Deus, aquele que está caindo. Opera, Senhor, os teus sinais e as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Que possamos escolher nessa noite, confiar mais no Senhor do que nas nossas emoções. Confiar mais no Senhor do que em nós mesmos, ó Deus. E que através, ó Deus, deste relacionamento, através desta confiança, não venha uma resposta, talvez não venha uma resposta imediata, mas vai nascer sim, ó Deus, um relacionamento de confiança e entrega em nome de Jesus. Abençoa, Deus, esses dias e venha, Deus, nos livrar de todo e qualquer mal em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, você que ainda está aqui com a gente, Deus abençoe a sua vida, fortaleça você nessa caminhada e eu te espero no próximo culto, quarta-feira, às 19h30. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundante.